E viva a paz. A nossa próxima atração, eu amei o nome desse painel, olha só. Felicidade e a utopia realizável da inteireza. Bonito, né? Convido ao palco agora Roberto Crema, Cacá Verá e Lia Diskin. E para mediar essa conversa, o nosso querido Gustavo Arnes. Uma salva de palmas para eles. Bom dia, pessoal. Roberto, Cacá, Lia, um prazer estar aqui com vocês. Eu vou conduzir aqui esse bate-papo, que é, na verdade, um grande encontro, né? Juntar essas três figuras aqui para uma conversa é algo realmente único, uma honra incrível estar aqui com vocês. Eu vou começar já desfazendo uma dúvida que eu tenho certeza que está pairando por muitas cabeças, que é o que seria então essa utopia realizável da inteireza. Mas antes disso, eu vou pedir para soltar o vídeo, um vídeo bem curtinho aqui do Roberto Crema, só para a gente ter um pouquinho mais do que seria aí essa dimensão do encontro. Novo milênio, novo olhar. Mudar o mundo é mudar o olhar. Do olhar que estreita e subtrai, para o olhar que amplia e engrandece. Do olhar que julga e condena, para o olhar que compreende e perdoa. Do olhar que teme e se esquiva, para o olhar que confia e atreve. Do olhar que separa e exclui, para o olhar que acolhe e religa. Todos os olhares num só olhar. O olhar da inocência e o olhar da vigilância. O olhar da justiça e o olhar da misericórdia. Todos os olhares, num só olhar. Olhar de criança que brinca na primavera. Olhar de adulto que labora no verão. Olhar maduro que oferta no outono. Olhar de prece e de silêncio no inverno. O olhar de quem nasce, o olhar de quem passa, o olhar de quem parte. Olhares da existência no olhar da essência. Todos os olhares num só olhar. Dançar de roda na órbita do olhar. Dançar de guerreiro em volta da fogueira do olhar. Dançar de ser no olhar do amor. Dançar e brincar de olhar. Olhar o porvir do instante que nasce no coração palpitante da transmutação. Viva o novo olhar. Olhe a vida do novo. Novo olhar, novo viver. Mudar o mundo é mudar o olhar. É auto-olhar, altar do olhar. É ousar viver, é viver no ousar. É amar viver, é viver para amar. Só então partir para o grande olhar. Todos os olhares num só olhar, num mesmo olhar, supremo olhar. Olhar.
Roberto, obrigado, muito inspirador mesmo. Eu queria começar te perguntando, então, o que seria a utopia realizável da Teresa? Em primeiro lugar, gratidão por estar aqui. Gustavo, meus parabéns. Querida Lia, querido Cacá, vocês. Utopia não é o irrealizável. Utopia é o ainda não realizado. A felicidade não é algo para você buscar em si mesma. O que eu tenho aprendido é que a felicidade é uma consequência natural de você ser inteira, inteiro, verdadeiro, verdadeira. É na medida em que nós nos inteiramos, nos tornamos mais aquilo que somos, que a felicidade se irradia naturalmente. É nesse sentido que a visão holística é muito importante, porque é uma visão que acolhe o todo e a parte. Pensar, ver globalmente, agir localmente. E eu diria, para não agir loucamente, que é o que nós andamos fazendo frequentemente. É nesse sentido, Gustavo, que eu afirmo que tudo que é inteiro é belo, é saudável, é pacífico e é feliz. Muito bem, esse é um pouco do que a Unipaz também, que tem o Roberto Crema como seu reitor, prega, nos desafia e, de certa forma, faz também essa reflexão bastante profunda. Eu te agradeço, Roberto. Cacá, nós temos O Jeito Harvard de Ser Feliz, um livro muito bacana escrito pelo Shawn Achor. Eu queria te perguntar, o que seria o jeito tupiniquim, tupi-guarani, o jeito dos povos originários de ser feliz? Olá, bom dia a todas e a todos aqui. Antes, agradecer essa oportunidade e de estar aqui com meus amigos de longa data. E para responder essa questão, Gustavo, o que seria o jeito tupi-niquim, tupi-guarani de ser feliz? Eu vou precisar, antes de mais nada, colocar aqui que uma das coisas fundamentais no que diz respeito a isso é que justamente essa cultura tupi-guarani, que sustenta e compartilha de inúmeras outras culturas, já habitavam aqui no Brasil há pelo menos uns 15 mil anos. E o Brasil, enquanto nação, tem 519 anos. Ou seja, mediante essas culturas ancestrais, a nação brasileira ainda é uma criança, né? E essas culturas ancestrais, particularmente a Tupi-Guarani, que influenciou mais de 380 outras culturas, ela realmente tem um fundamento. Ela tem ao longo desses 15 mil anos, desenvolveu uma sabedoria. Nós chamamos na língua tupi de Aivu Raptá. Aivu Raptá. E essa palavra Aivu Raptá significa os fundamentos do ser. Aivu é uma expressão que significa sopro e ser ao mesmo tempo, e Raptá, fundamento. E de acordo com esta filosofia, de acordo com o Aivu Raptá, tudo está ao mesmo tempo aqui agora sustentado por algo que nós chamamos de Aguijé. E a palavra Aguijé é justamente a tradução mais próxima que nós damos para a plenitude.
E tudo é plenitude. A plenitude é algo que faz parte da natureza do ser e do todo. Nós somos um desdobramento dessa plenitude. Nós somos um desdobramento natural do Aguijé. E esse Aguijé, nessa filosofia de 15 mil anos, ele se desdobra em 3 mundos, e é preciso falar disso rapidamente, né? Nós chamamos de mundo do alto, mundo do meio e mundo de baixo. O mundo de emanação, do Aguijé e do mistério da vida. O mundo do meio é o mundo onde essa emanação se organiza e se desdobra em uma dimensão de modelação desse Aguijé, dessa energia. E que esse mundo do meio existem inteligências, existem entidades que manejam, que modelam, e essas entidades são conhecidas por nós como as expressões da natureza, né? O espírito da terra, o espírito da água, o espírito do fogo, o espírito do ar. Essas expressões da natureza não são simplesmente energias para nós, não são simplesmente símbolos, são inteligências do próprio Aguijé. São entidades da própria plenitude, numa tradução. E essas entidades, por sua vez, organizam e se desdobram num mundo de baixo. O mundo da matéria, o mundo da existência, o mundo das 3 dimensões, do presente, do passado e do futuro. Esse mundo aqui agora que nós estamos, esse mundo mensurável, de mensuração, esse mundo onde nós estamos aqui nos vendo, é sustentado nessa visão por essas inteligências que nada mais são, nada menos são do que expressões diferenciadas de uma mesma essência que é a plenitude. É importante eu partilhar isso para chegarmos nessa noção. O Aguijé, em cada um de nós somos filhos desses 3 mundos. E como os filhos desses 3 mundos, nós nos organizamos também de 3 maneiras, né? Que nós chamamos de Avanembo. E essas 3 maneiras que nós nos organizamos, nós nos estruturamos através de 3 portas sagradas de recepção desse Aguijé. A porta do corpo, a porta do coração e a porta da mente. É importante colocar isso. A porta do corpo acolhe o Aguijé de uma maneira natural, e o corpo, que representa o nosso mundo de baixo, é naturalmente, isso é importante dizer, é naturalmente pleno, porque a essência, a matriz, vem desse mistério que é pleno. Então nós somos naturalmente, do ponto de vista do corpo, plenos, porque o corpo é uma porta de expressão do Aguijé, mas só que na dimensão do corpo nós chamamos isso de prazer. O corpo é naturalmente dedicado e expressa prazer. Quando nós nos tocamos, quando nós nos olhamos, o corpo, a pele, dentro e fora do corpo, faz de um modo muito natural, uma expressão, se torna uma expressão desse Aguijé. Mas esse Aguijé também se manifesta em uma outra porta dentro de nós mesmos, que é a porta do coração. Só que na dimensão do coração se manifesta como vontade. E esse mesmo Aguijé também tem uma outra porta de conexão em nós mesmos, que é aquilo que nós chamamos de mente aqui, né? Na tradição tupi a gente chama Wakan,
a mente, né? E a mente é naturalmente agudjé. A natureza da mente é agudjé. Nós chamamos de akan, e quando nós tomamos consciência de que naturalmente nós somos um desdobramento dessa plenitude, nós chamamos a nossa mente de akanguatá, que é a palavra que é usada para dizer, para traduzir aquilo que vocês conhecem como cocar. Nossa mente é naturalmente um akanguatá, é um cocar que espalha a plenitude em diversas cores para todas as dimensões. Essa é a nossa natureza. Muito bem. Esse agudjé tem 3 instrumentos de manifestação. E aí que está a questão. Porque para o corpo, nosso instrumento são os sentidos. Para o coração, nosso instrumento é a liberdade. E para a mente, o nosso instrumento é a visão. E aconteceu um fenômeno ancestral, segundo os nossos mitos, que já foi falado aqui por vocês e foi falado aqui pela monja. Aconteceu um fenômeno lá atrás, que quando os primeiros ancestrais atravessaram os 3 mundos, do mundo de cima para o mundo do meio, do mundo do meio para o mundo de baixo, o mundo da encarnação, nesse processo houve um torpor, houve um adormecimento do reconhecimento dessa natureza, que é a nossa natureza prima, matricial. E esse torpor provocou em cada um de nós, desde os nossos ancestrais, uma certa sensação de desamparo. E essa sensação de desamparo criou em nós uma crença ancestral, a crença de todas as crenças, que os mestres falam, que a Unipaz, a qual o Roberto Crema, que é o reitor, fala, que é a fantasia da separatividade. E através dessa fantasia de separatividade, nós desaprendemos a lidar com esses 3 instrumentos preciosos. O instrumento do corpo, prazer. O instrumento do coração, liberdade. E o instrumento da mente, a visão. Por N motivos, nós nos agregamos dessa consciência natural e ancestral e não sabemos lidar com esses 3 instrumentos do agudjé. O instrumento do corpo, o prazer, o instrumento do coração, que é a liberdade, e o instrumento da mente, que é a visão. Nós, por incontáveis eras, nós fomos preenchendo aquilo que os nossos ancestrais divinos, nós chamamos de ancestrais divinos, nos deixaram. Por exemplo, através da natureza nós exercitamos o prazer e a plenitude no simples contemplar do nascer do sol, do pôr do sol, da noite. A natureza por si só, o tempo todo, nos oferece milhares de sensações aprazíveis. Ela o tempo todo nos oferece, nos oferta, pela porta da nossa própria mente, as imagens do aprazível. Mas o que acontece com cada um de nós? No interior de cada um de nós, nós povoamos esse interior através de inúmeros véus, com determinadas visões
visões de mundo internas, estruturada em determinadas crenças, que muitas vezes nos impedem de ver a própria plenitude do nascer do dia, do pôr do sol, do florescer da noite. Essa abertura apresentada aqui pelo Roberto, sobre o olhar, diz algo sobre isso. Isso distorceu a nossa percepção do que é a nossa verdadeira natureza. E na porta do coração, onde nós temos a liberdade para contemplar esse agudé, essa plenitude, mas essa liberdade pressupõe a utilização de um poder, que é o poder da escolha. E nós desaprendemos a escolher. Nós temos que reaprender a escolher. A palavra escolha é da mesma matriz da palavra elegere, eleger. Nós desaprendemos a eleger, a escolher, a fazer as escolhas adequadas para as nossas vidas, para nós mesmos, para o lugar onde nós vivemos, para a nação que nós habitamos. O que nós elegemos para as nossas vidas? E nós também desaprendemos lá atrás a lidar com o nosso próprio instrumento de desejo e de prazer. Os antigos sábios dizem que com essa sensação de separatividade, nós viramos as costas para a natureza. E essa natureza que ele se refere não só é a natureza física, os ecossistemas, mas nós viramos as costas para a natureza matricial de nós mesmos. E por esse lapso, nós temos sofrido consequências terríveis, que se manifestam em violência, ignorância, dores, guerras, combates baseado numa relação entre eu e o outro, numa relação de manipulação, de domínio. Mas isso, na verdade, isso que é a ilusão. Porque a nossa natureza autêntica é o agudé, né? Que a gente pode traduzir aqui também por felicidade, né? Então, para finalizar minha fala, nós temos que reaprender a cuidar dessas 3 portas que sustentam a nossa vida. A porta do corpo, a porta do coração e a porta da mente. E para isso, nós temos que eliminar os véus de visão que criamos, que nos distancia daquilo que sustenta e impulsiona essas 3 portas, que são as forças da natureza. E para isso, há que nos instrumentalizarmos novamente de princípios e de práticas que podem nos ajudar a integrar essas portas novamente. Uma dessas práticas é a prática da contemplação. E a monja Korin já disse, antes de nós, sobre a necessidade vital, emergente, de meditarmos e reaprendermos a meditar, a contemplar. Esse é um ponto. E na tradição tupi-guarani, um desdobramento desse reaprender a contemplar implica em dominarmos 3 práticas que tem na tradição tupi, tem nas tradições indígenas das Américas, tem uma das tradições que é a tradição tolteca, onde eu e o Roberto nos debruçamos aí e escrevemos um livro que lançamos agora, chamado A Águia e o Colibri, que propõe 3 instrumentos para lidarmos com essa reintegração do ser. A prática do intento, que é
nos capacitarmos para termos intenções corretas para nós mesmos e para a vida. A prática da atenção, que é nos capacitarmos para aquilo que a monja já disse aqui, estarmos mais conscientes em estado de presença. E uma terceira prática que eu coloco aqui, que nós chamamos de Kiri, que é a prática da aceitação do vazio em nosso interior, mas o vazio como presença, né? Nós estamos no momento em que nossa vida é tão direcionada para o externo, para a dispersão, que essas três partes, essas três portas que estruturam o nosso ser, precisam urgentemente de serem reordenadas dentro de nós, né? E por enquanto eu fico aqui. É ótimo. Obrigado. A gente percebe a ligação, né? O Roberto está falando. Obrigado. O Roberto está falando da inteireza, o Cacá está falando da plenitude. Eu tive a oportunidade de participar de uma imersão com o Cacá Verá, em que ele pôde aprofundar a questão dos três mundos e da natureza. E aí então vem essa compreensão de que para o índio, para o povo originário, desde criança, na cultura, na espiritualidade, está essa questão de que a natureza é ele mesmo, é um parente dele, é como se fosse, né, o pai, a mãe, o irmão. A natureza tem esse mesmo posto, né? Então é bastante incrível essa relação, e como é que a gente consegue relacionar isso com esse estado de ser inteiro, onde é possível a felicidade, como o Roberto trouxe. A gente tem esse ano, Cacá, aqui, uma luta nossa, assim, de 4 anos de congresso, é a questão da água. Então esse ano a gente conseguiu pela primeira vez ter água gratuita aqui dentro do congresso. Temos 2 pontos de água no fundo, está um pouco calor. Os ecocopos também, né, para a gente poder diminuir também um pouco a questão do plástico. E eu deixei propositalmente a nossa querida professora Lia aqui para falar por último, porque a Palas Athena, então a casa filosófica, né, que a Lia representa, ela é multidisciplinar. Ela traz essa visão filosófica, a visão espiritual, a psicologia. A Lia e a Palas Athena são os grandes responsáveis por todas as vindas do Dalai Lama aqui para o Brasil, então aí segue um currículo super extenso. Lia, compreendendo um pouco então, né, da inteireza, da plenitude, como é que você traria na visão da Palas Athena a felicidade? Eu não posso falar em nome da Palas Athena porque tem dezenas e dezenas de professores, de membros dos conselhos pedagógicos, conselho fiscal, conselho deliberativo. A Palas Athena é uma entidade filantrópica. Eu posso falar, não é certo, a respeito de meu recorte, que está um pouco exemplificado dentro dessa xilogravura de Escher. E, por favor, não acreditem que estou fazendo charme falando neste português, não. Cheguei a este português depois de 43 anos, 44 anos no Brasil. Por favor, peço desculpas, não é certo, pela incapacidade de ter uma competência linguística. Mas, como nos entendemos, é o único que interessa. Quando você, não é certo, pergunta o que é felicidade, há um primatologista contemporâneo que eu tenho uma imensa admiração, chamado Frans de Waal. Frans de Waal se tornou praticamente a referência mundial em pesquisas com animais. Mas o grande fator de vantagem que temos hoje é que podemos estudar os animais in loco. Não é mais necessário, como obviamente foi décadas atrás, estudar o comportamento deles, seja em zoológicos, seja em reservas especiais. E obviamente o comportamento muda imensamente quando se está no habitat
do que quando se está confinado ou quando se está monitorado por humanos. E Frans de Waal tem uma relação extraordinária no mundo todo com pesquisadores das maiores universidades do mundo, e dentro da Universidade do Japão, um grupo de estudiosos de etologia, de comportamento, não é certo, animal, levantou uma experiência, sem sombra de dúvida, muito sinalizadora para nós, muito edificante para nós. Foi a observação que aconteceu em 2005, quando no Golfo da Califórnia, uma baleia jubarte terminou encalhando. E nesse golfo existe a prática de pesca de caranguejos. Consequentemente, há muitos pescadores com suas redes, e esta baleia termina, obviamente, sendo envolvida por essas redes de nylon, começa a debater-se, e quanto mais se debate, mais o nylon termina ferindo a sua pele. Os que estavam assistindo a essa situação vão em busca de mergulhadores que felizmente estavam alocados nesse dia e nesse horário na região, e 4 mergulhadores, logicamente com facas especiais, entram no mar e começam aproximando-se com muito cuidado. Estamos falando de uma baleia de 15 metros de comprimento. Começam, não é certo, a revezar-se e aproximar-se, e vão cortando de maneira orquestrada, vão cortando os fios que prendem a este animal. Depois de muito empenho, a baleia consegue ficar solta. E a baleia, antes de adentrar em alto mar, se aproxima a cada dos mergulhadores, os encara a uma distância não muito maior do que 1 ou 2 metros, como se estivesse fazendo um sinal de gratidão. Por favor, é uma pesquisa científica relatada na obra chamada A Era da Empatia, de Frans de Waal. Uma obra realmente preciosíssima. Então, quando você me pergunta o que é felicidade, sem sombra de dúvida que foi felicidade para essa baleia sentir-se livre e sentir-se viva e com a capacidade de futuro de poder novamente entrar no alto mar. Mas também os mergulhadores deviam ter uma extraordinária experiência de felicidade por ter proporcionado alguém que nunca mais vão ver, alguém com o qual não vão estabelecer vínculo ou relação nenhuma, não vai haver nenhum contrato, não vai haver nenhuma aliança, não vai haver nenhuma cerimônia. Entretanto, saber que esse foi instrumento de a possibilidade de futuro de um outro ser vivo, sem sombra de dúvida, deve ter sido uma experiência absolutamente singular. E isto eu penso na deriva de aquilo que a monja Cohen nos estava falando no início deste encontro, na deriva, não é certo, do holismo que Roberto Crema sustenta faz 40 anos, ou mais, Roberto. Ficamos por aí, que eu o conheço faz 40 anos. E ainda naquilo, não é certo, que nos dizia o Cacá Verá, de resgatar esse estado de plenitude que está em todas as coisas do universo. Se pudermos compreender que parte de aquilo que é nossa estrutura, chamemos intrapsíquica, parte de nossas emoções, parte de nossas vocações de vida,
no son una excepcionalidad de la especie humana. No son apenas fruto do Homo sapiens. Nós conhecemos exemplos de solidariedade entre espécies diferentes no mundo animal. Nós conhecemos gestos de abnegação intraespécie no mundo animal. E hoje, graças a esse uso saudável da tecnologia, sabemos que as raízes das árvores se comunicam entre si, se emprestam açúcares e avisam quando algum fungo que é pernicioso para elas está rondando o território. Na Alemanha, há uma floresta natural, que é essa floresta de Ulm, na qual se estão fazendo pesquisas, justamente introduzindo microcâmaras na terra e microsensores de sons na terra, e nos estão dando por primeira vez, por favor, por primeira vez no campo científico, Cacá, mas por primeira vez nos estão dando evidência de que existe comunicação, existe um princípio de empatia, um princípio solidário em aquilo que não vemos. Nós apreciamos as flores, apreciamos desde já os frutos, apreciamos os galhos, mas o único que está sustentando tudo isso são as raízes. É aquilo que é invisível para nós. E sem sombra de dúvida, sem precisar das evidências que a ciência hoje nos proporciona, os povos da floresta, os povos, não é certo, nativos, têm essa sensibilidade de compreensão de que a vida reverbera em vida, não interessa em que espécie você esteja alocado. E poder sentir esse pertencimento à macrovida, poder resgatar o sentimento de que pertencemos a uma linhagem de vida, acredito que pode, ao menos, minimizar parte dos desconfortos contemporâneos nesta sociedade inquieta e inquietante na qual estamos vivendo. Como a gente estava dizendo, né, Cacá, nossa ciência moderna está chegando aí com uns 15 mil anos de atraso, né, ao que o índio já sabia. Que bom que está chegando, né? Já não era sem tempo, então. Roberto, diante desse cenário, né, de inteireza, de plenitude, de conexão, da não dualidade que é essa inteireza, é possível ser feliz sem amar? Bem, eu tenho falado há mais de 30 anos que ninguém transforma ninguém, ninguém se transforma sozinho. Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho. Ninguém faz ninguém feliz e ninguém é feliz sozinho. Nós nos transformamos, nos libertamos e nos fazemos felizes no encontro. E o que é um encontro? Se não no seu coração, o amor. Mas é preciso, eu creio que um pouco de humildade para falar de amor. Porque às vezes falamos muito apressadamente que amamos, e não é fácil amar. Os gregos tinham 4 palavras para falar do amor. Porneia é o amor do corpo, da fome, da sede. Isso todas as pessoas dessa forma amam.
é o amor do consumismo. Eros é o amor da alma. Já é uma busca da felicidade. Não é só de se saciar. E a felicidade é o nosso centro. Agora, o problema é que quando nos centramos apenas no Eros, e quando não estamos felizes, nós culpamos a outra pessoa. E saímos por aí procurando alguém para nos fazer feliz. Então tem uma terceira palavra, que é filia. E filia, de filia, filosofia, filantropia, é o amor da amizade. É o amor dos companheiros. Ok, nós podemos manter em boa saúde o bebê em nós, que busca se saciar. Precisamos manter o adolescente em nós, que busca ser feliz, mas é preciso realmente ser companheiro, dividir o pão. Isso não é fácil. E ainda uma quarta palavra, ágape, que é o amor incondicional, o amor da vida por ela mesma. E quando nós somos capazes de amar o inimigo, amar quem não nos ama, não seremos nós quem estaremos amando. Será um serafim, um Cristo, um Buda, amando através de nós. Por isso, eu creio que o mundo seria mais, talvez, feliz, se nós reconhecêssemos que não sabemos amar, ou que amamos mal. Disso nós temos um bom currículo. Mas nós estamos aqui para o encontro. É no encontro que aprendemos a amar. Ninguém ensina ninguém a amar. Ninguém aprende a amar sozinho. Um evento como esse é para que aprendamos a amar. E nesse sentido, eu creio que há uma palavra muito importante, que é o propósito. O telos, o que os antigos gregos chamavam de telos. O fim, o para quê. Eu, sendo um psicoterapeuta há mais de 40 anos, eu aprendi no meu consultório que nós temos uma semente dentro de nós. Alguém pediu para uma cerejeira, fale-me de Deus. A cerejeira floresceu. Nós estamos numa terra de cerejeiras. Também há uma semente dentro de cada um de nós. E creio que é dessa semente que brota a possibilidade realizável, a utopia realizável da inteireza. Eu aprendi que quando nós fugimos da história que nós viemos contar, nós não viemos aqui só para um piquenique, embora possa ser bom o piquenique, mas nós estamos aqui para contar uma história. E se você não contar a sua história, ninguém poderá contá-la por você. Eu aprendi que quando uma pessoa se perde da sua história, perde aquilo que é a finalidade, nós atraímos tempestades, atraímos sintomas, atraímos doenças, atraímos infelicidade, não só para nós, para as pessoas que se encontram conosco. Eu aprendi que, assim como para perceber o desvio do propósito, da vocação, a voz mais profunda e permanente que nos trouxe à existência, é muito bom consultar o livro do sofrimento, o livro da infelicidade, dos sintomas e das doenças. Há uma forma que eu creio que pode nos ajudar a nos aproximarmos do nosso propósito. É se perguntar: o que me faz arrepiar? O que me traz contentamento? O que na catedral do meu ser faz todos os sinos badalarem? O que faz com que a minha taça transborde? Isso eu sei. Se nós amarrarmos a carroça da existência na estrela mais alta do deslumbramento, da bem-aventurança,
gradativamente o mistério conspira por nós, chegarão as pessoas, os livros, os eventos, e pouco a pouco aprenderemos a ser mais inteiros e, nesse sentido, mais felizes. Aprenderemos também a amar cada dia um pouquinho mais, um passo além. A peregrinação, um passo. Inspirador. Agradeço, Roberto, Cacá, Lia. A gente podia passar o dia aqui, né, batendo papo e ouvindo um pouco mais sobre felicidade. Eu queria, nesse momento, pedir para que cada um de vocês, numa palavra breve, assim, o que a gente poderia deixar para o nosso público aqui desse encontro? Uma palavra breve de cada um. Ouvindo o Roberto e a Lia, né, e todos aqui, é difícil expressar numa palavra, mas vou tentar. Mas nós temos o desafio de ressignificar a nossa consciência de pertencimento. Esse é um desafio, consciência de pertencimento. Qual é a consciência de pertencimento contemporânea? Quer dizer, eu faço parte de uma família consanguínea, eu pertenço a essa família consanguínea, ou no máximo eu pertenço a uma cidade, uma nação, um país. Essa é uma consciência de pertencimento dominante. Mas, na verdade, o nosso desafio é entender que, do ponto de vista de pertencimento mesmo, a nossa família devemos incluir o reino mineral, vegetal, o reino animal, incluir os ecossistemas como parte da nossa casa, incluir como pertencimento a nós mesmos outras nações, outras dimensões étnicas, para justamente nos reconectar com o amor que foi dito aqui num sentido maior. Desculpa, mas não deu para expressar numa só palavra. Obrigado. Está muito bem resumido, inclusive, né? Uma palavra é sempre esse modo de falar, né? Tá excelente. Mais do que uma palavra, gostaria, não é certo, de deixar um símbolo que a maioria de nós teve a possibilidade de conhecer. Fuimos coexistentes no tempo cronológico que nos cabe viver, que é Nelson Mandela. Eu me dediquei a estudar porque realmente para mim faz extremo significado toda a trajetória dele, então me dediquei a estudar durante 3 anos o que se compilou dele, porque ele mesmo tem muito pouca coisa escrita. E dentro daquilo que se compilou dele, também se compilaram muitas fotografias. E tenho, me atrevo a dizer, miles de fotografias. E um dia, enquanto estava tentando organizá-las, fui tomada por um susto. Porque a maioria das fotografias de Nelson Mandela mostram seu rosto sorrindo. E estamos falando de um homem que passou 27 anos preso apenas por levantar-se e insurgir-se contra um apartheid que impedia ao nativo sul-africano poder desfrutar de sua condição de cidadão. E depois de 27 anos, os anos talvez da madurez fecunda que tem um ser humano, passados em presídio, sai da cárcere, terminam havendo eleições democráticas, assume a presidência. E que é o que vai criar com Desmond Tutu? A Comissão
da verdade e do perdão. Não só o sorriso, não é certo, está nas fotos de Mandela, mas ele permitiu, através da não retaliação, através da não vingança, através da não reatividade virulenta e hostil, tornar uma nação de milhões felizes. Penso que se pudermos guardar a imagem concreta de um ser humano, não pertence às esferas celestiais, é um ser humano que vimos viver e vimos lutar. Muitos, não é certo, de nós seguíamos seus discursos, poder fazer, não é certo, desse ser humano um horizonte na qual avançar nesses pequenos passos que nos acaba de falar Roberto Crema, nessa integridade em busca da plenitude que nos acaba de falar Cacá Verá, e naquilo que a monja Cohen sinalizou, não é certo, de maneira tão clara, a interdependência da vida. Nós não vivimos, nós convivimos. Nós não existimos, nós coexistimos. Eu não posso me esquecer do arquétipo que vibra no dia de hoje. Para ser feliz, nós precisamos aprender a morrer. Isso é muito importante. Foi talvez o mais essencial que a monja Cohen nos trouxe, a impermanência. Nós estamos aqui de passagem, uma passagem breve. E você não veio sozinho para esse encontro. Você trouxe, como o Cacá indicava, todos os seus antepassados. Não são 2.600 pessoas, são milhões de pessoas que estão aqui. Cada um de nós é uma árvore é um fruto de uma árvore genealógica. E onde está o fruto, está a árvore. Então precisamos ofertar para os nossos antepassados essa água, que é a graça desse encontro. Nesse livro que nós estamos lançando, A Águia e o Colibri, há uma passagem muito importante da sabedoria do Dom Juan Matos para Castanheda. O que diferencia um guerreiro do coração de uma pessoa qualquer é que o guerreiro sabe que vai morrer. E a morte está sempre à distância de um braço. Se você olhar rápido, você pode ver. E é a nossa melhor amiga, a nossa melhor conselheira. Se você estiver vivendo um impasse, pergunte para a morte. E faça um silêncio. Em algum momento pode vir uma clareza. Reconhecer a morte e se inclinar perante a morte é se fazer mais saudável. É dessa forma que a nossa existência adquire um sabor. O sabor do amor que conhece a despedida. Saber que é um sonho breve. E assim mesmo, cada um de nós é a bola da vez. E lembrar também o sorriso. Sorria. Sorria. E preste atenção no que acontece. A menor distância entre duas pessoas é o riso e a lágrima. Porém, o sorriso não tem oposto. E nós estamos aqui para aprender também a sorrir. Às vezes eu me pergunto no final de um dia, quanto eu fui capaz de sorrir hoje, apesar de tudo. Porque talvez a maior desgraça é que nós achamos que somos de verdade. E nos damos uma autoimportância enorme. Mas na medida em que aprendemos a sorrir, nós subtraímos essa autoimportância e podemos acolher tudo de belo que cada instante nos oferece. Sorria.
Agradeço profundamente a presença de vocês três aqui conosco. Esse encontro ele vem se ensaiando para acontecer no Congresso também. Já há alguns anos, a Unipaz é uma grande parceira nossa desde o primeiro ano, então eu estou muito, muito feliz de poder estar aqui com vocês, com muitos sorrisos, com algumas lágrimas, nos aproximando cada vez mais perto. Queria pedir mais uma salva de palmas, pessoal. E viva a paz!